Convido a fazer uso da palavra pelo recorrente, doutor Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo. Terá o tempo de até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro-relator, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, colegas advogados aqui presentes, colegas defensores aqui presentes, gostaria de registrar a presença também do defensor público-geral do Estado de São Paulo aqui presente, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. É sempre uma grande honra, senhor presidente, ocupar a tribuna desse colégio do Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e sempre em favor dos mais carentes e dos menos favorecidos. Principalmente para cumprir essa tarefa absolutamente desafiante, que é sustentar a inconstitucionalidade do crime do uso de entorpecentes para consumo pessoal. E ontem à noite, senhores ministros, enquanto aguardava ansiosamente o julgamento de hoje, tentando diminuir um pouco essa ansiedade, eu resolvi ouvir um pouco de música. E uma das músicas que eu escutei de modo aleatório foi uma música que eu costumava escutar muito quando era garoto, ainda em discos de vinil colocados pelo meu pai na vitrola, que se chama Lucy in the Sky with Diamonds, escrita por John Lennon e gravada pelos Beatles. Uma música que eu cresci escutando, que eu aprendi a gostar, e que só mais tarde, é verdade, fui entender o seu significado, toda a sua mística, todo o seu psicodalismo e também a junção das suas iniciais, que formam a sigla LSD. E assim como essa canção, senhores ministros, ouvida até os dias de hoje, tantas outras obras artísticas geniais foram produzidas na década de 60, década que, lamentavelmente, eu não tive a oportunidade de vivenciar, mas um tempo em que ainda não existia, no seu total vigor, a política chamada de guerra às drogas, quando, levada ao seu extremo, se torna até irracional. E o assunto drogas, desde então, senhores ministros, principalmente a partir das décadas de 70 e de 80, para usar uma palavra aqui que eu já ouvi de Sua Excelência, ministro Barroso, se tornou um tema tabu. Um tema tabu porque não podia ser discutido sem gerar preconceitos, sem gerar desconfianças, principalmente quando era manifestada uma opinião contrária àquela dos ditames da dita guerra às drogas. Na maioria das vezes, um tema que era discutido mais com a paixão do que com a razão, mais do que com a emoção do que com a técnica. Aspectos normalmente ressaltados, senhores ministros, em ambientes extrajurídicos, onde os argumentos emotivos, ideológicos e até mesmo os apocalípticos se sobressaem aos argumentos técnicos. Por isso, senhores ministros, nós entendemos que não há local mais adequado do que essa Suprema Corte para discutir o tema aqui em questão. Um tribunal guardião da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, inclusive das minorias. Tribunal acostumado a enfrentar com coragem e decidir com sabedoria tantos outros temas delicados como o de hoje. E eu já adianto, excelências, que todos os dados que eu vou utilizar aqui, sem exceção, são dados estatísticos, são dados científicos, são dados documentados, que estão no processo ou que estão nos memoriais, entregues por nós, a Vossa Excelência, e pelos Amite Curiae. E eu já adianto isso, porque talvez eu não consiga indicar todas as fontes, já que o tempo dessa tribuna, ministro Fux, costuma parecer passar mais rápido. Senhores ministros, o ato de consumir entorpecentes é uma realidade que acompanha a humanidade talvez desde sua origem e que demanda, podemos assim dizer, gerenciamento. É certo também que, por praticamente ser inerente à natureza humana, não nos parece o mais sensato buscar a solução ou buscar o gerenciamento desses danos através da incidência do direito penal, através da proibição, através da repressão. Experiências proibitivas trágicas já ocorreram no passado, como, por exemplo, na lei seca norte-americana, e mesmo nos dias atuais, com essa política de guerra às drogas, que criou, no nosso entendimento, mais mazelas e desigualdades, principalmente nos países mais pobres, nos países produtores, do que efetivamente protegeu o mundo das substâncias entorpecentes. Não é à toa, excelências, que alguns estados norte-americanos que deram impulso a essa chamada guerra inglória, hoje começam a imprimir um movimento contrário, no sentido de distensão, no sentido de buscar formas alternativas e mais efetivas de controle de danos e de gerenciamento no uso de entorpecentes. Movimento esse que também é seguido por países europeus, como, por exemplo, Espanha, Portugal, Holanda, Itália, e mesmo por países vizinhos ao nosso, com realidades mais próximas. Quase todos os países sul-americanos, como Colômbia, Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Argentina. E eu destaco aqui, excelências, o caso da Argentina, por coincidência, hoje temos estudantes argentinos aqui. Destaco o caso da Argentina porque a decisão
que reconheceu a inconstitucionalidade do uso de entorpecentes foi tomada pela Suprema Corte daquele país, numa decisão histórica, também sob o argumento da violação da intimidade, uma decisão histórica como a que hoje nós buscamos aqui no nosso Tribunal Constitucional. E não se tem notícia, senhores ministros, não se tem notícia, já que essa decisão da Corte Constitucional Argentina foi tomada em agosto de 2009, e nesse mês, então, faz aí já 6 anos, não se tem notícia que a Argentina tenha se tornado um país de drogados, ou que tenha havido convulsões sociais por conta da liberação do uso dos entorpecentes, ou mesmo que tenha havido movimentos migratórios de outros países para o consumo de drogas naquele país. Dados do Observatório Argentino de Drogas, pelo contrário, de 2014, relatório de 2014 do ano passado, mostram que apenas 3,4% da população daquele país efetivamente fez uso de algum tipo de droga ilícita no ano de 2014. E mais significativo ainda, senhores ministros, após a decisão da Suprema Corte daquele país, afastando o crime de uso como inconstitucional, os índices de consumo baixaram. Em 2008, o índice de pessoas que provaram pelo menos uma vez na vida, por exemplo, a maconha, era de 9,7% em 2008 e passou para 9,1% em 2010 após a decisão da Suprema Corte, ou seja, uma redução de 0,6%, assim como aconteceu também com o uso de cocaína, que diminuiu 0,9% em 2010, depois da citada decisão. E essa lista de países que eu citei, europeus, sul-americanos, norte-americanos, é meramente exemplificativa, mas demonstra que a busca de alternativas fora do sistema repressivo é uma tendência, sim, mundial. E é importante ser frisado também que o próprio sistema das Nações Unidas, o próprio sistema ONU, através do seu escritório sobre drogas, em seu relatório do ano passado, de 2014, afirmou que via como positivas todas as experiências de países que despenalizaram ou descriminalizaram o uso de entorpecentes. De qualquer modo, senhores ministros, os países, todos esses que adotaram esse tipo de medida, adotaram medidas, obviamente, relacionadas ao seu contexto social, à sua realidade social, como também nós deveremos fazer no nosso caso. Mas, sem exceção, todos esses países têm um ponto em comum, que é o tratamento do usuário, que é o tratamento do uso de entorpecentes fora do âmbito policial, fora do sistema repressivo, mas sim voltado para o sistema de tratamento da saúde, para o sistema de educação e para o sistema de assistência social. O usuário, então, não é mais visto como um criminoso. Acaba-se com o hipócrita argumento de que a proibição protege o usuário ou o futuro usuário. Nenhum nem outro. Proteger o usuário de substâncias entorpecentes não é condená-lo, não é puni-lo, não é abandoná-lo na própria sorte. Não há no tratamento punitivo qualquer efeito bom, seja para a sociedade, seja para o próprio indivíduo. Pelo contrário, um tratamento penal nos parece uma efetiva fuga de responsabilidade do Estado, que em vez de educar, tratar a saúde de futuros e potenciais usuários, tarefa mais árdua, é verdade, escolhe o caminho mais fácil da punição, do discurso punitivo. E pior, dando a falsa garantia para a sociedade de que apenas a proibição, que apenas a repressão afastará os nossos filhos das drogas. Discurso de fácil aceitação, mas falso e até mesmo irresponsável. O tratamento punitivo manda o usuário diretamente para a polícia e para o judiciário, tomando tempo, trabalho, gerando gastos para esses órgãos, sem qualquer efetividade. A porta de entrada do usuário, principalmente do dependente, que aqui nos entendemos seja a situação mais complicada, é o sistema policial, é o sistema penal. Ao contrário, o encaminhamento imediato desses usuários dependentes para unidades de atendimento social, unidades de saúde, educativos específicos para o tratamento da dependência, trouxe, nos países que o adotaram, como Portugal, por exemplo, resultados muito mais expressivos. E aqui nós alteramos o paradigma, nós mudamos a lógica. A porta de entrada para o dependente no Estado não deve mais ser a repressão, não deve mais ser a polícia, mas deve ser, sim, alguém que vai lhe auxiliar, alguém que vai lhe conduzir na tentativa de resolver o seu problema. Não há, excelências, em suma, justificativas plausíveis para a atuação do direito penal no caso do uso de entorpecentes. E ainda, segundo o relatório da ONU sobre drogas, de 2014, pesquisas científicas demonstram que o tratamento efetivo da dependência controla o consumo, reduz o envolvimento em crimes e muda comportamentos, melhorando o convívio familiar e social.
A atuação do direito penal deve ser reservada, senhores ministros, para situações de efetivo potencial lesivo a bens jurídicos tutelados, a bens jurídicos protegidos, conforme determina a doutrina do direito penal mínimo, amplamente adotada por essa Suprema Corte. O direito penal não deve jamais entrar na esfera da intimidade e da privacidade do ser humano, na esfera inviolável de suas liberdades individuais. E é disso que se trata, ministro Celso, é disso que se trata, de proteção das liberdades individuais. Assim, para que não haja a interferência estatal de modo inconstitucional na esfera da intimidade, em clara violação aqui ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a atuação do Estado deve restringir-se tão somente a aspectos regulatórios, como já, por exemplo, ocorre com o álcool, com a nicotina, o cigarro. E não é novidade, nós já convivemos com essa realidade, tentando buscar minimizar os danos e convivemos com sucesso. O Brasil é um dos países que conseguiu o maior sucesso na diminuição do consumo de cigarros, de nicotina, em todo o mundo. E com total ausência de intervenção do direito penal, nós conseguimos isso. Já a dependência, por si só, é um sofrimento indesejado, excelências. Exige auxílio e o dependente não merece ainda o estigma do criminoso e a sujeição às sanções penais. Ao contrário, sem esse estigma do criminoso, ele passa sim a buscar mais o atendimento, ele passa sim a buscar mais a solução do seu problema, sem a taxa, sem o medo de ser repreendido penalmente ou mesmo sofrer sanções administrativas. É certo, senhores ministros, que a incidência do direito penal também mostra-se completamente nesse aspecto em descompasso com o princípio constitucional da proporcionalidade. A despenalização do uso de entorpecentes ocorrida em 2006, sim, foi uma evolução no tratamento do tema, mas graves efeitos penais ainda cercam o usuário. E eu dou um exemplo. Recentemente eu recebi uma intimação do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação de um indivíduo por 5 anos e 10 meses por tráfico de entorpecentes, porque ele era reincidente. E reincidente exatamente por uso de entorpecentes. Ou seja, a condenação anterior por uso de entorpecentes custou a esse indivíduo 4 anos a mais de pena na sua condenação. 4 anos a mais. E o pior, ministro Barroso, o levou direto ao sistema, porque o regime é fechado. O regime foi fechado. Ou seja, se não fosse crime, se ele não tivesse sido condenado por esse uso de entorpecentes anteriormente, provavelmente teria pego uma pena de 1 ano e 8 meses, porque era um tráfico muito pequeno de 50 gramas de maconha e provavelmente estaria em regime aberto. É preciso avançar, senhores ministros, é preciso buscar alternativas fora da repressão penal, mais efetivas, mais humanas. Em todos os países que aboliram o crime de uso de entorpecentes e procuraram alternativas mais inteligentes e adequadas para o tema, os índices de consumo baixaram ou mantiveram-se estáveis, um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo do momento. Mas em nenhum lugar, repito, em nenhum lugar houve explosão de consumo. O argumento, portanto, da explosão de consumo, da explosão do tráfico, não se sustenta em dados fáticos. Já citamos a Argentina e mesmo Portugal, hoje tem os índices de prevalência de consumo durante a vida mais baixos do que o geral da União Europeia, com 9,4% na maconha contra 23,3% da União Europeia e 1,2% na cocaína contra 4,6% no geral da União Europeia. No que se refere ao tráfico, e agora eu cito aqui o relatório da ONU sobre drogas de 2015, desse ano, mencionou que as medidas adotadas nos estados americanos do Colorado e de Washington State, que envolvem a descriminalização do uso e também a regulamentação do mercado, podem causar aos cartéis de drogas prejuízos na casa de 3 bilhões de dólares e diminuir de 20% a 30% o lucro desses cartéis. Fato que, obviamente, enfraquece e diminui o tráfico. Mas é preciso ir além, senhores ministros. É preciso o estabelecimento de critérios mais objetivos que norteiem as instâncias inferiores na definição do que vem a ser o uso de entorpecentes. Cabe, sim, a essa Suprema Corte indicar parâmetros e apontar direcionamentos, seja através de jurisprudência, de tese ou da modulação de efeitos, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade apontada. Critérios qualitativos e quantitativos que diferenciem o usuário do traficante nessas 4 condutas: adquirir, ter em depósito, transportar e trazer consigo, que são idênticas no artigo 28 e no 33. Ou seja, é exatamente aí que precisa entrar a jurisprudência, que precisa entrar a indicação das cortes para haver essa diferenciação.
Esses critérios é uma questão de segurança jurídica, não pode ficar no campo amplo da discricionariedade, que sempre gera injustiças e abusos. O cidadão deve ter segurança jurídica, que não será apreendido pelo tempo que for, se for apenas usuário de entorpecentes. Também, e já me dirijo ao final, senhor presidente, não é ilusório o argumento de que o tráfico aumentará, que o traficante sairá, que sabendo dos critérios objetivos, venderá um pouquinho por dia. Senhores ministros, o tráfico tem a dimensão que tem, porque ele é comercialmente valioso, ele é lucrativo. Não é crível acreditarmos que alguém vai sair para vender um pouquinho de droga por dia. Isso vai contra essa lógica de mercado, isso vai contra o lucro. Também não é verdade imaginar que o traficante ficará indo e voltando, ping-pong, porque é não acreditar na nossa polícia, senhor presidente, que tem condições de investigar e de prender esse dito traficante ping-pong. Dom Rafael, eu pediria para o senhor encerrar, por gentileza. Eu vou encerrar, ministro presidente. Eu vou encerrar dizendo que, caso também não seja possível, viável, nesse momento, estabelecer um critério qualitativo e quantitativo, é possível delegarmos isso a instâncias mais técnicas, como o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Drogas e a Secretaria, eventualmente, o Ministério da Saúde. Para concluir, senhor ministro presidente, temos a convicção de que o gerenciamento das drogas passa completamente à margem do direito penal. E eu cito, para encerrar, eu cito o jurista alemão Winfried Hassemer, juiz da Corte Constitucional Alemã, falecido no ano passado, que nosso entendimento resume bem o aqui defendido. Diz Hassemer, o direito penal das drogas é a tentativa até aqui fracassada de resolver o problema das drogas mediante um emprego intensivo de recursos econômicos e jurídicos. É preciso o desenvolvimento da remoção do moralismo e a revogação fática do direito penal das drogas. Assim, o afetado e ajudado, sem que danos sejam adicionados a todos nós. A descriminalização é desses passos. Pelos dados empíricos vistos, um passo seguro e essencial. Eu peço perdão, senhor presidente, pelo avanço do tempo e eu agradeço imensamente a atenção de vossas excelências. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência.